Primeiro, boas-vindas, muito prazer. Meu nome é Pedro, eu sou da Translaser, o stand aqui da frente. A gente trabalha muito com a tecnologia a laser. Eu vim muito para explicar um pouquinho o que é essa tecnologia para vocês, trazer bastante informação, trazer bastante conteúdo. Então, o tema da nossa palestra de hoje é como a tecnologia laser pode aumentar a lucratividade do seu negócio. Como essa tecnologia tão nova, que surgiu há tanto tempo, mas que agora está ficando com um preço um pouco melhor, pode ajudar vocês, como donos de negócio, a faturar mais e ter negócios mais rentáveis. Então, primeira coisa que eu queria explicar para todo mundo seria o que é a tecnologia laser. Como que a gente faz um laser e como que esse laser funciona para agredir uma peça, agredir um material, para fazer uma gravação, uma fotogravação ou um corte, seja lá o que for. Então, explicação técnica do laser, ela é uma amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Nada mais é que concentrar bastante luz num ponto focal e fazer. Eu trouxe como exemplo, para ficar um pouco mais prático, por exemplo, quando aquela brincadeira de criança, que a gente botava uma lupa, botava o sol e matava uma formiga, o laser funciona da mesma forma. Então, aqui no vídeo que eu peguei, uma pessoa pega um espelho, ele coloca em direção ao sol e consegue queimar os objetos. O laser funciona da mesma forma. Por meio de emissão de algum gás ou de alguma fibra ótica, a gente faz como se fosse o sol, bate no espelho e quando acerta o ponto focal, ele consegue agredir qualquer material. Então, da mesma forma que o sol consegue fazer isso aí, o laser consegue transformar da mesma forma. O laser ele pode ser feito tanto numa forma de gás ou uma forma de fibra para ele passar, ou alguma outra forma também que tem. Essas são as duas mais comuns, ainda mais na parte de onda laser. Então, aqui são alguns exemplos do que o sol pode fazer e o laser faz da mesma forma. Vou deixar passar o vídeo para vocês darem uma entendida, então nada mais é do que isso, a tecnologia a laser, no dia a dia. Então dá para ver que ele consegue queimar qualquer material. Agora eu queria explicar um pouquinho dos tipos de laser. Quais os tipos de laser que a gente tem no mercado hoje, quais os tipos de laser que a gente trabalha. Antes de eu começar a falar do laser de fibra, eu quero que vocês entendam um pouco da parte de comprimento de onda. Quando a gente emite uma radiação laser, quando a gente emite um laser, nem todo comprimento de onda é igual. Ele pode mudar conforme for o jeito que for feito esse laser, conforme for o jeito que esse laser vai ser emitido, ou conforme for, como é que eu posso explicar, o comprimento mesmo da onda. Então, se eu fizer um comprimento de onda menor, eu consigo trazer ao laser UV, por exemplo, que seria mais para qualquer material. Lasers visíveis ao olho humano seria um laser de 600 a 900 nanômetros. Então, todo o comprimento de onda ele é feito por nanometria, que seria o nome científico disso. O laser de fibra ele é o laser de 1064 nanômetros. Ele é ideal para gravar e cortar objetos metálicos. Então, aqui até tem esse gifzinho da gente limpando. A gente tem uma máquina de solda também que a gente trabalha para fazer isso de limpeza também. A gente consegue tirar toda a parte de enferrujamento, de encrustamento de uma parte de metal com uma máquina de fibra. Como que funciona essa fibra laser? Como se fosse a fibra ótica da internet, a gente tem 2 tubinhos de diodo dentro do ressonador. Ele emite essa grande onda de radiação. Por meio de espelhos ele bate e acaba dando essa gravação aí, ou nesse caso, essa limpeza. Essas aqui são as máquinas mais comuns de laser de fibra. Então, normalmente vocês que trabalham com... Deve estar cortando agora, por isso que está esse barulho. Trabalha com metal, ouro, prata, latão, aço inox, alumínio, a gente vai usar essa máquina aqui. Porque essa máquina grava e essa máquina também corta. Pedro, todas as máquinas cortam e gravam? Não, nem todas. Depende da potência que você vai usar. Então, a gente tem normalmente máquinas de 20, 30, 50, 70, 100 watts, ou as máquinas de corte mesmo, que são muito mais que isso. Então, essas são as comuns para o ramo joalheiro. Quer cortar alguma chapa, a gente vai usar uma máquina, uma potência de 30 watts para cima, pelo menos. Para gravar, normalmente qualquer uma faz. Ela pode fazer qualquer coisa? Basicamente sim. Ela consegue fazer foto, gravação, ela consegue gravar algum objeto, ela consegue cortar também espessuras de até 1,5 milímetros, depende da configuração que a gente usar. Mas esse é o laser que a gente tem a maior range, vamos dizer assim, de disponibilidades na parte de metal. Então, para o mercado joalheiro, realmente é o laser que a gente mais usa, é o laser que vocês mais vão ver na feira. Então, tem o pessoal da Engemark também, que tem bastante isso aí. Então, é essa tecnologia. A grande diferença do laser para CNC é que o laser é uma luz que bate. Então, ela não vai
comer o metal encostando e vai perfurando, como se fosse uma furadeira. No laser, é só a partir de espelhos, ele esquenta a peça naquela parte e acontece essa oxidação do metal, que fica em cores diferentes. Hoje em dia tem lasers também que fazem até outras cores, que é o laser MOPA. Então a gente consegue fazer até algumas cores da tonalidade azul, rosa, preto, bem preto, escuro, amarelo também a gente consegue chegar. Então a gente consegue trabalhar com tonalidades diferentes com o laser MOPA, que é uma radiação um pouquinho diferente, por mais que é o mesmo comprimento de onda. O outro tipo de laser é o tipo do laser IAG, que ele é ideal para soldar. Esse laser IAG é igualzinho da fotodepilação, da depilação a laser, desculpa, que muita gente faz. Então, uma das ondas da depilação a laser é a IAG. O que muda é muito a potência, que usa de uma coisa para outra, mas basicamente é essa. Então, para trabalhar com solda de metais, a gente vai usar essa aqui. Eu vou deixar o videozinho, vou passar depois de como é que ela funciona para soldar e para vocês verem o objeto sendo soldado. Depois tem o laser de CO2, o comprimento da onda ela já é um comprimento de onda muito maior, que é 10.6 UM. Ela é ideal para cortar e gravar objetos não metálicos. Então, normalmente, a parte de comunicação visual, que corta acrílico, ABS, policarbonato, EPS, esses materiais, eles usam a máquina de CO2. Tem a máquina de CO2, aquela bem grandona, que corta mais madeira também, para fazer as fachadas das lojas. E tem a galvanométrica, que é para fazer na madeira, escrever nomezinho, esse outro tipo. Mas nada mais é do que o mesmo tipo de laser que a gente usa para os dois. Depois tem o laser UV, que esse daqui é uma das novidades, faz pouco tempo que a gente tem esse laser. O comprimento da onda ele é um pouquinho menor, e a grande diferença dele é que ele grava qualquer material. Não importa o material que vocês querem, ele vai gravar. Metal, não metal, até comida ele grava. Casca de ovo, o pessoal faz. Teve uma pessoa também que quis fazer um orçamento, ele queria gravar o osso do churrasco, da costela, ele queria gravar o osso para dar para os clientes. A máquina UV conseguiu entregar esse resultado para ele, então essa máquina UV, ela consegue gravar literalmente qualquer material que vocês precisarem. A grande desvantagem dela é que ela não consegue perfurar muita peça, então ela só faz gravação superficial, como se fosse uma impressão UV, só que sem tinta. A grande diferença dela é que ela não usa tinta e não usa nenhum consumível para fazer. Então é uma máquina muito boa por isso. A vida útil é até 100 mil horas do UV laser e a gente consegue imprimir qualquer material sem o gasto, sem o insumo da tinta, que é tão caro hoje em dia. Alguns benefícios da tecnologia laser, para vocês saberem. Então, primeiro é a vida útil do laser. A vida útil de um laser, tanto de fibra quanto a UV, é de 100 mil horas. A CO2, que é para objeto não metálico, é 20 mil horas. Ele é menor porque ele é um gás, é diferente da fibra ótica. Não tem gasto de insumos, não tem gasto de tinta também. Então, tendo a máquina uma vez, usando a tecnologia laser uma vez, você não vai ter gasto nenhum. O que pode acontecer é, como qualquer objeto eletrônico, estragar alguma coisa. Então, pode queimar uma fonte, pode queimar o laser, pode queimar... Enfim, a lente pode quebrar se você usar ela fechada. Já aconteceu também. Tem algumas coisas que pode usar, mas como se fosse técnico mesmo. Como se um carro pudesse quebrar a máquina também. Mas a parte de insumos e tintas, isso não acontece nada. Por isso que o laser é tão bem visto hoje em dia. A alta velocidade da gravação. Para gravar uma foto ou para gravar um objeto, ela é muito rápida mesmo. Para cortar ela demora um pouco mais, depende da potência da máquina que você quiser, mas para cortar, se for um objeto que tem muita voltinha, ela demora bastante. Então, vai depender muito do objeto e vai depender da potência da máquina. Para essas perguntas mais técnicas, se alguém tiver uma dúvida mais objetiva, eu posso explicar, tentar falar depois. Detalhamento não visto em outros processos, o detalhamento dela é fantástico. Ali vai ter umas fotos, gravações para vocês verem depois, que realmente é um diferencial bem grande que o laser consegue trazer, que as outras máquinas não conseguem. E gravações que duram para sempre. O único jeito de tu tirar a gravação é pegar uma lixa e arranhar para detonar o material. Fora isso, a gravação nunca vai sair do jeito que ela é. Eu vou mostrar alguns objetos de corte a laser. Então, todos esses aqui são fotos de clientes que mandaram para nós. A gente consegue cortar qualquer coisa, dependendo da espessura. Então, aqui a gente tem um pingentezinho, aqui a gente tem uma letra, ali também tem a parte de nomes e de materiais também. Aqui tem um corte de uma medalha e um corte de uma outra medalha. Pedro, todo corte dura o mesmo tempo? Não, depende muito do corte. Esse aqui é muito mais rápido porque tem pouca volta. Esse aqui tem mais voltinha e demora um pouco mais. Aqui que é o nome, vai demorar um pouquinho mais para cortar. Então isso vai depender muito da variação de um para outro para ver se a máquina vai cortar ou não. Mas no caso, todas cortam também. O que muda é o tempo.
Uma coisa bem importante na parte de joalheria, eu vou cortar a peça, ela vai sair pronta. Não vai sair nada pronta. Tu vai cortar a peça. Depois de cortar, a gente vai ter que polir a peça, então vai ter que passar por um tamboreio ou lixinha à mão, se você tiver muita vontade de ficar lixando, mas se não, bota num tamboreio para realmente polir a peça, ficar bonito. Vai para uma galvanoplastia, faz o banho na peça, depois sim você vai vender. Então, aqui é uma foto da peça depois do corte, cortou e saiu. Ela tem rebarba, tá? Depende da potência, ela sai um pouco de rebarba aqui ao redor, então tem que lixar bem para tirar essa rebarba. Ela não vai sair perfeita para venda sem fazer o processo. Poliu ela, deu o banho, aí sim, aí ela vai conseguir realmente ficar de um estilo que dá para vender, que dá para agregar valor. Então o processo do corte a laser é um pouco mais demorado do que só cortar e colocar para vender. Tem todo esse processo de polimento e de banho que tem que ser feito também para funcionar muito bem na peça. Aqui tem um videozinho da gente fazendo um corte. Eu acelerei para não demorar muito, mas um corte assim, acho que demorou uns 3 minutos para ser feito. O laser não passa uma vez só, o laser passa várias vezes no material até realmente ele fazer o corte. Então aí, por exemplo, ele já cortou, a gente bate para sair. Algumas pecinhas saem mais fácil, algumas demora mais. Pode ver que algumas não saiu. Depois a gente pega um alicatezinho, tira e depois a gente passa uma lixazinha para dar uma limpada e vocês verem realmente como que vai ficar. Então assim já é o final do corte. Era bom dar mais uma polida antes do banho ainda para tirar bem a rebarba e ficar as bordinhas bem curvadas. Mas assim que a peça fica no final, depois de um corte a laser que a gente consegue produzir. Aqui tem alguns exemplos de gravações. Gravação, use imaginação, pode fazer literalmente o que vocês quiserem. Nome, vetor, escrever aqui, escrever dentro de anel, de aliança, escrever por fora, escrever pela lateral. Dá para fazer bastante coisa. Desenho com bastante detalhe, que nem esse aqui. O próximo vídeo aqui é de um dragão que a gente fez para mostrar, então é uma peça com bastante detalhe, mas para vocês verem como a gente consegue fazer. A gravação ela, com laser, como as potências são diferentes, a velocidade também, normalmente a gente grava com uma velocidade um pouco menor e com uma potência mais alta para marcar bem na peça, e depois a gente faz uma limpeza para dar aquela remoção de toda essa impureza que fica em cima e para a gravação ficar lisinha e ficar bem branquinha. Eu posso fazer gravação escura, eu posso fazer gravação mais clara, mas eu não consigo trazer tonalidades de outras cores a não ser com a marca Mopa, tá? Com o laser Mopa. Essa aqui a gente consegue deixar ela mais clara, Nessa parte do vídeo, ela fica bem mais clara a gravação só de fazer uma limpeza com o próprio laser. Então a diferença maior é isso aqui para fazer. Então aqui está feita, deixa eu ver se a gente vai conseguir ter uma foto mais perto dela para mostrar. A gente só deu uma limpada para mostrar alguns detalhes da marcação que a gente consegue fazer com o laser. E uma fotinho dela no geral. Gravações profundas também, então para fazer medalha principalmente, para fazer gravações que a gente precisa ter um aprofundamento de 0.1, 0.2, a gente consegue chegar também. Essa peça aqui ela foi pintada depois, tá? Então o pessoal gravou e depois eles pintaram de preto. Ele nunca vai chegar nesse preto aqui só com o laser. Aí eles pintam aqui para chegar nisso aí. Se alguém falar que faz, garanto que não faz. Então tem que fazer esse processo depois. Uma coisa que é importante do laser, todo mundo saber que não é só o laser, gente. O laser é uma etapa, é um processo importante, mas tem que ter o maior cuidado da peça depois para tu valorizar ela. Então, dar um banho bom, usar uma milimetragem boa, vamos dizer assim, do banho, fazer um baita de um bom polimento para a peça não ficar com a rebarba, porque senão ela fica. Então é importante ter esse cuidado pós-feito para agregar mais valor ainda na peça que vocês forem produzir com o tempo. Fotogravações também, então aqui a gente consegue fazer várias fotogravações. Enfim, criança, foto. Normalmente a gente consegue fazer foto mais no preto e no branco para ficar bom. Aqui no próximo videozinho tem. Então aqui primeiro a gente passa uma limpeza na chapa para ela ficar mais foscazinha. Depois a gente consegue fazer a foto para ela aparecer melhor. A parte preta e a parte colorida e vocês conseguirem ver mais nítido as fotos. Tem gente que pede a máquina para fazer a foto colorida. Não tem como fazer a foto colorida. O que consegue trabalhar é com detalhe preto e branco. Mesmo com a máquina Mopa, a gente não consegue fazer, porque para cada cor é um hatch diferente na máquina, então não tem como fazer nem com a Mopa. Para fazer colorida, as pessoas imprimem com impressora UV, daí impressora de tinta mesmo, em material metálico. Mas para fazer foto assim, preto e branco, o laser faz. Colorido só com impressora de tinta mesmo. Nenhum laser consegue chegar em cores diversas numa foto dessa. Se conseguir, a pessoa vai demorar no mínimo uns 3 dias editando o arquivo para botar várias cores na mesma. Então realmente não compensa. Compensa fazer assim,
dessa maneira. Então aqui alguns exemplos de novo para vocês verem. A gente consegue trabalhar com tonalidades do branco até um preto, até o mais preto. Então dá para mostrar diferentes fotos como a gente faz. Nesta aqui tem a foto, aqui também foi feito gravações mais aprofundadas ao redor. Primeiro grava, tá? Depois faz a foto e depois limpa tudo no final. Quer perguntar alguma coisa? Cada passada de laser, você consegue medir a espessura que ele aprofunda? Outra coisa, se tem uma chapa que ela não está muito reta, ela está meio baulada, vai ser a mesma profundidade em todos os pontos? Tá. Vamos lá. Primeiro, da espessura. Dá para medir sim, só que uma coisa que é extremamente importante. Eu tô com uma... Isso aqui é uma chapa, vamos dizer, tá? Eu vou colocar aqui na minha mesa para fazer. Eu gravei uma vez, quero medir a espessura. Se eu mexer ela de lugar, ferrou. Tu nunca mais vai conseguir colocar no mesmo lugar. Te garanto que não vai estragar teu negócio. Então, se quiser pegar aquela aquilo que mede realmente milímetro, a gente consegue colocar e vai medir quanto que tem cada passada. Deu uma passada, mede, deu uma, mede. O que a gente recomenda muito, testa. Nunca tu vai entregar para um cliente sem pegar chapa de latão, que é mais barata, ou alumínio, que seja na prata, para testar e ficar bom. Não é tão fácil achar configuração, demora, tá? Então por isso que a gente também trabalha muito em treinamento para as pessoas saberem. Tu não vai pegar uma máquina dessa e usar sozinho, porque uma máquina de fibra são 4 parâmetros principais. Potência, velocidade, frequência e o hatch, que é o preenchimento. Que parece que não faz sentido, mas faz muito. Então, como ela trabalha com linhas, cada passada é uma linha que ela faz. Então, quanto mais próxima uma linha da outra, mais ela vai aprofundar. Então, essa parte do preenchimento, quanto mais as linhas estão próximas, importa muito para fazer a gravação. Então, é bastante parâmetro que muda. Sobre a parte de inclinado. Depende o quanto inclinado tá. Se a peça estiver assim, não vai dar certo. Se a peça tiver 0.1, 0.2, vai ficar tudo certinho. Vou dar um exemplo. Quando tem gente que quer fazer nos copos Stanley, que está na moda. Querem muito fazer nos copos Stanley. Só que usar o eixo é um puta saco usar eixo rotativo. Vocês vão aprender um puta saco usar eixo. Dá para usar, mas é difícil. Então as pessoas querem fazer na peça sem usar o eixo. Pedro, dá? Dá. Depende da lente. Quanto maior a lente que eu usar, mais ela vai pegar o range da circunferência sem mudar a cor. Tá? Ficando a mesma potência. Quanto menor a lente, menos vai ficar. Então, uma lente de 110 milímetros, 11 centímetros, ela vai pegar um range de uns 3,5 centímetros. Uma lente de 150, uns 4. Uma lente de 200, 5. Mais que 5 não pega. Esse é o máximo que a gente conseguiu para fazer. A lente UV, a tecnologia UV, ela consegue pegar um pouquinho mais ainda sem perder a cor. Tá? Melhor do que a Fiber. As de fibra, dá para fazer isso aí. Então, se eu mudar um pouquinho, ela não vai mudar. Se eu começar a perder muito, vai. É muito importante também acertar o foco. As máquinas, elas só funcionam como se fosse o sol ali no primeiro vídeo que vocês viram, o sol batendo no espelho e ela só pega fogo quando bate no foco. A máquina é igual. Se o foco estiver errado, não vai pegar. Então, às vezes, o foco está errado, está um pouquinho inclinado, aí é que não vai acontecer. Se o foco estiver 100% certo e estiver um pouquinho inclinado, aí não vai mudar a gravação se a circunferência for pouca. Mas se começar a baixar muito, vai mudar sim a cor. Então tem que tomar bastante cuidado. Se for fazer foto que tem muito detalhe, tem que ser tudo reto. Não vai fazer foto com um pouquinho de circunferência, porque foto é bem complexozinho para fazer. A máquina não entende muito os pontos brancos da foto. Então, se eu tivesse com uma polo branca aqui, ia ser muito difícil pegar o branco. O preto ela entende melhor e ela consegue fazer esse contraste com a chapa. Então, é assim que funciona. Para fazer gravações um pouquinho torto rola, fotogravação não, corte também era bom tá mais reto. Mas ela acaba gravando também, mesmo que tiver um pouquinho, com o diâmetro um pouquinho diferente. Então aqui tem o vídeo. Aqui alguns modelos de máquina. O modelo desktop, que é com a mesa. O modelo mini, que é a máquina. No lado vem a parte da área de trabalho mesmo. É a mesma máquina, só muda realmente como uma e a outra se coloca, a parte de fora dela mesmo. A solda laser, que é para soldar peças, basicamente. Ela é uma máquina um pouquinho complexa de usar, porque depende do material, a solda é diferente uma da outra. Depende do material, um derrete, um não. Tu tem que ter a mão muito firme, que se a mão não estiver firme, mexer um pouquinho, tu não acerta o foco, não pega. A mesma forma da UV, da Fiber, a solda é igual. Saiu do foco, não vai soldar, não vai ficar certo. E como você tem que segurar com a mão mesmo, tu tem que deixar a mão super parada para ficar certo.
Tu não consegue deixar... Na Fiber, tu bota na mesa e a máquina grava. Ali não, tem que ficar girando a peça, botando do jeito. Vou deixar o vídeo passando para vocês verem a habilidade manual que tem que ter um pouco para... Eita. Para fazer. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar uma pedrinha aqui nesse diamante aqui. Tem que botar ali e ir soldando aos poucos. Então é um pouquinho mais complexo para fazer a solda laser do que para fazer uma gravação. Tem que ter uma pessoa muito boa que vai trabalhar o dia inteiro só fazendo isso para fazer uma solda bem legal. Os pontos de solda a gente consegue mudar, fazer um ponto de solda maior, um ponto de solda menor, um ponto de solda mais aprofundado, um ponto de solda menos aprofundado. Isso dá para variar bastante. No caso aqui a gente usa um aramezinho também para conseguir parar. Aqui também um anel aberto, acaba fechando o anel. Então primeiro a gente fecha e depois também para dar um pente fino, para dar uma limpada nela, a gente usa um aramezinho também para conseguir fechar. Tá bem acelerado os vídeos, tá? Esse aqui, por exemplo, para fazer essa aqui, acho que foi uns 4 minutos ou 5, mas é só para explicar um pouco da teoria, como que funciona. É demorado, é um pouquinho complexo deixar parado, mas a pessoa que tem habilidade nas mãos depois para fazer, consegue soldar qualquer objeto. Para soldar prata é muito mais fácil, soldar ouro é mais fácil ainda, porque ouro é muito maleável, é mais fácil soldar. Vai pegar latão, vai pegar objeto mais duro, é bem mais punk fazer solda de objeto mais duro. Então, depende muito o material. Essas máquinas também, elas começam de 60 watts e vai até 200 watts. 200 é até demais, então normalmente é isso. Ó. Depois, para fazer o acabamento, pega um aramezinho para dar o acabamento final. Para não ficar preto, a gente usa um gás, ou um gás argônio, ou um gás nitrogênio, ou se quiser depois limpar e dar mais um banho na peça, aí vai de como cada lugar trabalha para chegar nesse resultado final aqui. Então aqui basicamente a solda finalizada. Modelo de máquina, esse aqui é o modelo de solda. Tem o modelo mini, tem o modelo maior, tem o modelo industrial, que é o modelo gigantesco, então vai muito do negócio de cada um para fazer. Mas é uma máquina muito manual, gente. É uma máquina que ela não consegue produzir em escala, que nem uma Fiber faz. Para quem trabalha com joia mesmo, ouro, prata, faz muito sentido. Quem precisa consertar anéis de ouro, anéis de prata, mudar de tamanho, que tem gente que precisa mudar, então faz muito mais sentido do que trabalhar com as outras. Mas é uma máquina bem mais manual o seu uso. Laser no setor joalheiro, então algumas vantagens, muitas coisas que o pessoal trabalha, corte de jeito personalizado, inicial de nome, signo, letra, nome completo, time de futebol, profissão, esses negócios, tudo aí corta qualquer pingente. Fotogravação em medalhas, então é uma coisa bem legal, agrega um valor do caramba a fotogravação, tu cobra o valor que tu quiser literalmente de uma fotogravação, se tu conseguir fazer bem feito, uma coisa que nunca sai, então é bem legal a fotogravação e funciona muito bem e dá bastante dinheiro principalmente. Gravações de anéis e alianças, nome, datas, seja lá o que for. A solda também, a solda não tem sumo, isso que é o legal. Uma máquina de solda ela dura até 300 mil disparos, então ela dura bastante tempo e depois a gente só troca a lâmpada de xenon, que é o que faz a solda. E personalizações em geral também a gente consegue fazer com ela. Aqui é o preço em relação ao tempo de uma máquina. Eu acho bem interessante mostrar esse gráfico. A tecnologia laser era muito cara há uns anos atrás. Se eu pegar uma máquina hoje em dia que custa, sei lá, 50 mil, há 10 anos atrás custava 500, 1.000, 300, 200. Então hoje em dia a tecnologia mudou muito, o jeito que se obtém o laser mudou muito, o jeito os insumos que é usado mudou demais. Então a gente consegue ter um preço de 2000 a 2020 que literalmente é muito menor do que era antigamente. Agora está estabilizando, eu não vejo mais muita mudança nos preços, mas sempre tem alguma coisinha para melhorar e para fazer melhor. O que eu não falei também é que tem algumas outras máquinas que conseguem fazer gravações 3D também, tá, gente? Ela é um pouco diferente para fazer 3D, porque daí, por exemplo, que ele perguntou da parte de fazer ela assim de ladinho, a 3D faz, porque ela tem o foco dela automático. Então ela vai gravando e o cabeçote ela vai caindo sozinho para fazer essa gravação mais profunda, essa gravação em 3D. Então quer fazer enfim, tem gente que usa para fazer aqueles carimbo, principalmente, se for muita espessura, tem que usar uma 3D que ela consegue mexer nos espelhos e mexer no cabeçote do galvo com o tempo. Enfim, essa aqui é a parte do preço em relação ao tempo. Das máquinas eu acho que eu teria mais isso para falar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, queira saber mais da tecnologia, quer entender um pouco mais do processo de corte ou de gravação a laser para trabalho, potências, alguma coisa? Oi, boa tarde.
Se eu tenho, por exemplo, dois anéis que um entra concêntrico no outro, quer dizer, tem um anel interno que o diâmetro dele encaixa, digamos, certinho, com uma pequena tolerância no anel, no diâmetro interno do outro anel, do anel externo. Qual é a profundidade de corte, de solda que eu consigo aplicando o laser na parte lateral? É soldar os dois anéis? Isso. Qual que é a distância entre um e outro? Não, um encaixa no outro. Ah, tá. Assim, ó. Junto. Entendi. Um dentro do outro. Quando a gente usa a solda, eu não botei ali, tem o spot, que seria o tamanho do laser. Então o spot ele consegue chegar, eu preciso ver certinho, mas se eu não me engano é 1 milímetro. Então eu consigo deixar a bolinha maior para fazer, tá? Essa bolinha do laser, da solda, ela não tem o tamanho fixo. Ela é minúscula, 0,1 até 1 milímetro. Então a gente consegue mudar essa espessura para fazer. Vai funcionar 100%, vai ficar do jeito que eu quero? Tem que testar. Manda para nós, manda para qualquer um que tenha máquina para a gente testar e ver se funciona. O mais importante de qualquer tecnologia laser é testar e ver se funciona para o que você quer. A gente testa milhões de produtos de qualquer coisa que seja, então é bem importante a gente testar e ver se vai atingir isso aí. Que pode ser que atinja, mas pode ser que o acabamento não fique tão bom. O meu medo maior é acabamento, na verdade, de como é que vai ficar esses dois anéis na parte de fora. Mas que ele vai juntar os dois, ele vai. Por exemplo, se a gente pegar duas porcas, que seja, e botar uma dentro da outra, a gente consegue soldar uma porquinha na outra, então no anel funciona da mesma forma. Mas como o spot é regulável, o tamanho, a gente consegue sim trabalhar e juntar os dois. Toda essa parte das máquinas, a gente consegue parametrizar ela para diversos usos, como o tamanho do ponto, como a profundidade da gravação também, ou seja, qualquer um outro material, qualquer outro parâmetro que precisa, a gente consegue chegar em vários parâmetros diferentes, em várias tonalidades, enfim, espessuras diferentes também para juntar os dois anéis. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês queiram saber da tecnologia? Está entendido porque o laser funciona? Gente, da minha parte, era isso. Se vocês quiserem ver a máquina funcionando, se vocês querem ver uma fotogravação sendo feita, a gente está com o stand bem aqui na frente do auditório. Parem ali, a gente grava o que vocês precisarem ver. É importante vocês entenderem e verem com os olhos de vocês para entender o que é feito e o que não é feito. Muito obrigado pela presença de todos e que tenham ótimas palestras aqui na Tecnogold.